No vídeo de hoje temos a Carol, uma brasileira que atualmente mora na Espanha. A Carol mora lá porque se casou com um espanhol que ela conheceu na Irlanda. E hoje ela vai contar tudo, sem filtros, sobre como é realmente a vida na Espanha. Se eu fosse você, corria para assistir. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Onde fica a Espanha? A Espanha ela está na Europa, ela faz fronteira com Portugal, com França, está perto da Itália, Andorra. O mar da Espanha é o mar Mediterrâneo. Há uma parte da Espanha que o mar é Atlântico, mas a maioria é o Mediterrâneo, e a Espanha ela está na Península Ibérica. Como é o clima? Na região onde eu moro, o clima é a gente tem um inverno, mas não é um inverno tão rigoroso como no norte da Espanha. É uma região úmida, porque a gente está na costa, estamos, a região onde eu moro é no sul, então a gente está na costa da Espanha e faz muito, muito calor no inverno, no verão. A gente tem uma primavera quente, mas um verão assim super quente. E o inverno é um inverno ok, faz frio, mas não é um frio tão rigoroso quanto no norte da Espanha. Aí neva. Não, não neva onde eu tô. Tem algum desastre climático característico? Desastre climático na região onde eu moro, não. O que a gente tem aqui é que na região onde eu estou tem placas tectônicas e algumas vezes elas se movem. Então é possível sentir, uma movimentação, mas não é algo, que faz edifícios caírem, não. Você sente a movimentação, mas é muito raro de acontecer. A última vez eu acho que aconteceu tem pouco tempo que aconteceu, mas eu não percebi, foi imperceptível. Eu não cheguei a vivenciar quando move essas placas, eu não cheguei a vivenciar, porque, assim, é um movimento tão sutil que não chega a dar uma sensação de ser para você poder parar para pensar: "Nossa, aconteceu alguma coisa aqui, isso aqui está se movendo". Não. Eh, eu acho que há 10 anos atrás teve um movimento, e esse movimento sim que foi perceptível, mas desde que eu estou aqui, não aconteceu nenhum que fosse, perceptível para perceber que está acontecendo, que está se movendo. No momento ainda não. Qual a comida típica da Espanha? A comida típica da região onde eu moro, que eu moro no sul da Espanha, são comidas relacionados a tudo que seja do mar, né, porque, por exemplo, a gente tem um arroz aqui que é o caldeiro, que é um arroz com peixe, tem um um tempero específico, tem a paella, né, a famosa paella, que é com frutos do mar, tem lulas, polvo, tudo que seja mais tudo que tenha frutos do mar relacionados com pratos que são feitos eh, com frutos do mar, em geral, com peixe, com camarão, com lula, polvo, mas as comidas são comidas mais, porque é uma região quente, é mais salada, são comidas mais leves. São vários, por exemplo, no Brasil a gente faz vários pratos. Aqui eles fazem pequenos pratos, é mais queijo, nozes, castanhas, pão, azeite, salada com vários tipos de folha, de fruta. O prato principal geralmente é o que eu falei, com frutos do mar. E os doces são doces mais simples. Por exemplo, tem um doce que parece a rabanada nossa aqui do Brasil,
que são as torrijas, aqui na Espanha, com sorvete, com algo mais, assim, mais leve, por causa do calor. E qual a bebida típica? A bebida típica daqui é a Espanha ela é muito famosa pelos vinhos, aqui tem vários tipos de vinho, então é muito comum, as pessoas são mais de vinho que de cerveja, ao contrário da gente no Brasil. E eles têm aqui na nossa região, por exemplo, tem o licor 43, que são bebidas, daqui da região, na a gente chama de crema de orujo, que é muito parecida com Baileys. No Brasil, eu já não lembro mais como que chama, mas é o Baileys, é bem parecida. Licores em geral, eles gostam muito de tomar. Tem uma bebida que é feita com anis também, que parece a nossa cachaça, mas assim, lembra a nossa cachaça, mas não é igual não. Isso assim que eles costumam tomar por aqui. Vamos falar sobre segurança. Eu moro no interiorzinho, numa cidade muito pequena. Aqui, por ser uma cidade muito pequena, uma cidade do interior, não se compara aos grandes centros como Madrid, Barcelona, Valência, mas aqui é bem tranquilo, assim, de você, sair. Eu tenho a cabeça de brasileira, né, o Brasil não saiu de mim. Então, assim, eu tenho muito cuidado de onde eu vou estacionar meu carro, de evitar andar pela noite, assim, sozinha. Eu tenho alguns cuidados, é porque o Brasil não saiu de dentro de mim, mas a região onde eu moro é uma região, assim, bastante segura. A gente quase não escuta casos de roubo, violência, mas uma região, assim, mais tranquila. Vamos falar sobre igrejas. Uhum. As igrejas evangélicas aqui na região onde eu moro, não tem muitas, tá, por ser uma cidade pequena, e as igrejas que eu conheci são igrejas, assim, muito bonitas, com as pessoas que têm a comu igual nossas igrejas no Brasil, que tem a comunidade, que as pessoas fazem ali uma confraternização entre eles, são igrejas bem, assim, bonitas, eles fazem muitos trabalhos sociais para ajudar pessoas, como distribuição, a cesta básica de cesta básica, ações para poder ajudar pessoas que não têm casa, que estão em situações de dificuldade. Então, isso aqui na região onde eu estou, tá? Eu já fui em Madrid, por exemplo, em outras igrejas, em igrejas grandes, como por exemplo a Lagoinha de Belo Horizonte tem em Madrid, tem Igreja Universal e tem outras igrejas aqui. Tem muitos estrangeiros aí na sua região? Tem muitos estrangeiros na região onde eu moro, principalmente de países islâmicos. Tem muitos estrangeiros, a maioria são de países islâmicos, mas também a gente tem muitos latino-americanos, eh, tem muitos ingleses, muitos alemães, muitos britânicos. eh, Depende da área onde você está, ou você vai encontrar mais indianos, ou você vai encontrar mais britânicos, você vai encontrar mais brasileiros, ou latinos-americanos de maneira geral, mas tem bastantes estrangeiros. Quais os costumes que você já pegou? Aqui o espanhol ele é muito direto. Por exemplo, nós no Brasil, a gente tem um jeito mais carinhoso, mais para poder falar, a gente faz um pouco mais de rodeio, mede um pouco as palavras, e o espanhol ele é assim bem direto com relação, ele é bem sincero e direto com relação, principalmente no ambiente de trabalho, para poder te dizer as coisas. E isso é muito bom. Então eu peguei um pouco disso, de ser um pouco mais direta. E outra coisa do espanhol é que eles não levam, eles não guardam, por exemplo, o fato de eu ser direta com você,
não significa que eu fiquei com raiva de uma situação que aconteceu. Eles não levam, por exemplo, aconteceu uma situação que é um pouco assim, desconfortável para as duas pessoas, mas ali depois que finaliza a conversa, aquela conversa, eles seguem conversando com você como se nada tivesse acontecido. Então, isso eu acho uma coisa boa, é uma das coisas que eu vejo que eu talvez antes eu não tinha essa atitude, que agora eu sou um pouco mais direta para poder falar e para me expressar. E quais costumes você ainda não pegou? Ah, tem algumas expressões em espanhol que eu ainda não consigo, né, que eles falam que eu não consigo falar, não porque eu não saiba, mas é porque eu acho que não tem, assim, muito contexto. Tem algumas comidas deles que eu não como por princípios mesmo de aqui na Espanha é muito comum, o comer coelho. E a gente no Brasil, coelho é um animal de estimação. Então, esse, por exemplo, tem algumas coisas que, por exemplo, comer coelho é uma coisa que eu não faço. Algumas expressões que eu não digo, não é porque eu não sei falar, mas é porque eu não concordo muito com as expressões, então eu não falo. Eh, agora de comportamento em si, eu acho que o espanhol, ele é mais reservado do que nós brasileiros. E esse é um pouco eu, aprendi um pouco com eles a ser um pouco mais reservada e a separar muito as coisas com relação à amizade, trabalho, eles têm muito bem delimitado os esses essas linhas. Então, eu acho que eu ainda não sou tão, eu estou aprendendo, mas eu acho que eu ainda não sou tão reservada quanto o espanhol. O que que tem para fazer relativo a lazer? Aqui, referente a lazer, tem muitas, muitas coisas. Primeiro, porque a gente está numa região de praia, uma região que o clima é praticamente o ano inteiro, menos o mês de dezembro, janeiro, fevereiro. Esse ano, março, foi frio, mas em geral, em março já não faz frio aqui, tá? Tem muitos bares na praia, parques para criança, tem eventos para crianças nas praças. A prefeitura coloca, tem bares que os pais podem ficar, tem área de lazer para as crianças, tem a praia, tem muitos clubes, tem muitos passeios. O norte da Espanha neva, então tem muita atividade para neve, muito passeio para neve, tem muitas cachoeiras lindas que parece de conto de fadas aqui na Espanha, que é incrível, que é uma coisa assim que eles em cima do rio, que eles construíram uma ponte de madeira assim super bonita, e você vai caminhando e você vai vendo o rio assim até chegar na cachoeira, tem que são assim espetaculares. Você pode fazer muita trilha, porque aqui é seguro você fazer trilha, né, não é perigoso. Tem muitas praias, tem muito passeio de barco que você pode fazer, porque é uma região de praia, né, então tem muita atividade. O que você recomenda para quem quer aprender espanhol? Eu recomendo para quem quer aprender espanhol, começar, eu buscava cursos no YouTube, não via vídeos de pessoas falando: "Você pode aprender um idioma e ficar fluente em 3 meses", porque aconteceu muito comigo, porque a gente, querendo ou não, a gente se compara, e aí eu via pessoas com inglês espetacular, e espetaculares, gente que falava super bem, e a pessoa falava: "Aprendi em 3 meses", e eu falava: "Nossa, qual que é meu problema?". Então eu procuraria ver, tem muita série que dá para você ver,
Eu aprendi muito por repetição. Eu anotava muito e repetia muito. Anotava, repetia, anotava, repetia. Quando eu tinha oportunidade de falar, e aí eu falava com a pessoa assim: "Você me corrige se eu falar errado". Então eu procurava, muitos cursos de graça, né, na internet, no YouTube mesmo, vídeos, ou eu pegava vídeos de youtubers com o espanhol aqui da Espanha para poder aprender expressão, para poder tentar entender, via, mas de uma maneira assim muito descontraída. Eu não aprendi o idioma. Ai, vou passar 30 horas estudando. Eu aprendia deixava aí a vida me levar mesmo, e aí durante no trabalho eu perguntava às pessoas, e aí eu falava assim: "Como que eu posso falar isso aqui em 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 espanhol?". E aí o meu conselho é esse, assim, buscar mesmo na internet coisas, às vezes a gente não tem condição de pagar, um curso com professor, mas, classes grátis, cursos grátis no YouTube, para você ir aprendendo, o que tiver, porque eu colocava cursos, eu aprendia, falei: "Vou ver isso aqui", então era assim que eu fui aprendendo espanhol. Vamos falar sobre preconceito. Uhum. Na região onde eu moro, é uma região de interior, uma cidade pequena, só que eu nunca me senti discriminada na cidade onde eu moro, tá. Eu nunca percebi as pessoas me olhando diferente, ou pela minha tom ao contrário, eu ficava porque nos lugares que eu chegava, as pessoas ficavam me olhando, e o espanhol ele é muito sincero, então eles falavam: "Nossa, como você é linda, olha a sua pele, olha o seu cabelo". Eu acho que eu nunca escutei tanto depois que eu vim do Brasil: "Ai, você é linda". Eu nunca fui, por exemplo, entrar numa loja, o segurança vir atrás de mim, nunca aconteceu isso, assim, eu nunca me senti discriminada ou menos que outras pessoas, ao contrário, eu sempre me senti aqui muito querida, muito bem recebida, nunca tive nenhuma situação estranha com nenhum espanhol para falar assim: "Nossa, me senti", ao contrário, eu me sentia, assim, muito, tratada com carinho, porque as pessoas que viam que eu era diferente, elas me elogiavam. Falava: "Nossa, como você é bonita, que uma moça tão bonita faz aqui? Como que você veio parar aqui? Por que você escolheu essa cidade?". Mais recepção, assim, com carinho mesmo que com um olhar de preconceito. Nunca aconteceu nada, nenhuma situação comigo aqui. Carteira de motorista. Uhum. A carteira de motorista eu tirei aqui na Espanha, porque eu não dirigia no Brasil. Eh E eu não falava espanhol. E como que eu tirei a carteira de motorista? Por repetição, por fazendo método de repetição, memorizando as aulas, porque eu não falava espanhol e não me dava tempo de aprender para poder, não dava tempo de aprender e eu não ia para aula. Por que que eu não ia para aula? Porque eu tinha vergonha, porque eu não entendia. Então o que que eu fazia? Eu gravava, porque era online, eu gravava e memorizava o que tinha sido dado na classe. E na Isso para fazer o teórico. Para fazer o prático, a professora sabia que eu não falava, então ela ia me dando gestos com a mão, porque aqui na Espanha, quando você faz o teórico não, o prático, o seu professor vai com você do seu lado no carro. Então, nesse trajeto, ela fazia comigo o trajeto, então a gente ficou, assim, bastante tempo, e ela falava: "Isso aqui é isso aqui". Aí ela ia falando: "Olha, isso aqui é isso aqui. Quando eu falar isso, você tem que fazer isso". E aí, por esse método de repetição, né,
que eu ia fazendo, decorando, aí eu ia buscando, tinha palavras que eu não entendia, aí eu falava: "Isso aqui o que que é?". Aí ela anotava num papel, ela anotava e às vezes ela fazia um desenho, porque eu não entendia. Aí ela parava o carro, ela desenhava e me explicava, porque, né, eu não falava espanhol. De uma maneira geral, como são os homens espanhóis? Os homens, assim, eh, eu vou falar em base ao o que eu vejo aqui na minha região. Não sei se todas as regiões da Espanha os homens são assim, mas eu vejo que o homem ele é mais responsável, principalmente com família. Eu vejo, eh, que a maioria deles, né, muitos deles, por exemplo, são mais preocupados com cuidado por exemplo, de ter uma família e estar ali presente junto com a mulher para cuidar da família. Era uma das coisas que eu achava muito bonita. Eu ficava assim: "Nossa, que lindo", que eu achava. Então eu vejo um pouco mais de cuidado, eu acho que é pela estrutura familiar que eles têm também, de ter um cuidado maior com a família. Eu vejo que são homens, a maioria deles, né, não sei se todos, pelo menos os que eu conheço, são gente muito séria, gente muito responsável. Por exe Eu vou dar um exemplo geral, tá? Por exemplo, como eles são muito sérios, levam muito a sério os relacionamentos, a família, essas coisas, eh se um homem chega no grupo, por exemplo, no meu grupo de amigos, que a gente que somos 14, tem muita mulher, homem e tal, se eles são um dos homens é casado ou a mulher é casada e chega: "Ah, é que eu, eh, estou pensando em trair a minha mulher". Ele vai ser repreendido num nível, assim, grande, porque não é uma coisa que faça tanto, eles não acham tão, não existe essa, eh, achar normal que é trair, a mulher com filho, então eu vejo o espanhol de uma maneira, os que eu conheço, a maioria que eu conheço, é gente mais séria, principalmente com relação a valores de família. O que que você mais gosta na Espanha? O que que eu mais gosto na Espanha, é aqui eu gosto do fato de ser uma cidade do interior, de ser uma cidade pequena, de conhecer as pessoas, de sentir segura ali, de sentir, eh, esse calor, né, de uma cidadezinha do interior. Não é como no Brasil, mas a gente, de ter esse aconchego, de ter o nosso grupo de amigos, de estar ali fazendo, sempre tem um almoço aqui, uma coisinha ali para fazer com aquelas pessoas. Eu acho que isso, assim, é muito gostoso, assim, o círculo de amizade que a gente construiu desde que a gente veio morar aqui, o clima conta muito. Então acho que é o que eu mais gosto, assim, é isso, assim, de estar na cidade onde eu estou e de ter esse clima gostoso, quente, como o nosso no Brasil. E o que você menos gosta? O que eu menos gosto é que eu sinto muita saudade da comida do Brasil, da nossa comidinha, do nosso arroz, do nosso feijão, de não ter certos tipos de coisa, de comida aqui onde eu moro e o calor, que o brasileiro tem. Porque o brasileiro ele te acolhe sem te conhecer. O espanhol ele vai te acolher, mas vai demorar. O que mais te surpreendeu ao morar aí na Espanha? A sinceri O que mais me surpreendeu, quando eu vim morar aqui na Espanha, que me chocava muito, era a sinceridade do espanhol e o fato do espanhol ser muito direto. Porque se você não está acostumado, parece que eles estão sendo grossos, parece que estão sendo sem educação, mas é a maneira deles
de falar, de se comunicar. Então, isso de ser muito direto me chocava um pouco. Mas agora eu já estou mais que acostumada. E sobre amizades, tanto com brasileiros como com nativos? Aqui, relacionado à amizade, eu tenho, muitos poucos amigos brasileiros, mas não é porque eu sou aquela: "Ai, eu não quero andar com brasileiro", não é isso. São todos bem-vindos, mas, eh, como eu circulo muito num ambiente onde quase não tem brasileiro, a empresa que eu trabalho, os brasileiros dessa empresa trabalham no Brasil, então aqui é só eu, tipo, só eu de brasileira, então a maioria dos nossos amigos, eu tenho a minha amiga, minha melhor amiga brasileira daqui, que me cuida muito, que é uma pessoa maravilhosa, mas eu tenho amizade com eles e, assim, com um grupo muito reduzido, porque como eu moro numa cidadezinha pequena, aqui nessa região onde eu estou, eu acho que tem bastante brasileiro morando aqui, mas é porque eu não tive ainda a oportunidade de conversar com eles, porque ou de interagir de alguma forma, porque o ambiente que eu circulo, assim, é um ambiente profissional, que é do trabalho, e aí os nossos grupos de amigos que eu conheci quando a gente, fazia algumas, classes da academia, de crossfit, então a gente conheceu, quase não tinha estrangeiros que eu falo brasileiros. Então, assim, a gente formou um grupo, assim, muito bonito, mas eu quase não conheço brasileiros aqui, onde eu moro, muito pouco. Fazer amizade com o espanhol, eh, não é nem que seja nem fácil e nem difícil. Nós brasileiros somos muito mais abertos, a gente é muito mais acolhedor, a gente conheceu a pessoa ontem, a pessoa já está dentro da casa da gente, está comendo, está ali junto com a nossa família. O espanhol, ele é um pouco mais reservado, ele vai ser seu amigo pouco a pouco. Ali você fica com café, aí você encontra, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra. Uma amiga, ela me convidou para o aniversário dela, na casa dela, com a família dela. Eu fiquei me sentindo, assim, muito feliz, porque para uma pessoa fazer isso por você, é porque ela está te considerando muito. Eu achei muito bonito ela ter me convidado, sabe, eu me senti muito feliz de ter ido pra festa dela e só tinha espanhol, eu de brasileira e tal, e assim, me senti, assim, muito, muito feliz. Mas é porque a única diferença é que precisa de um passo a passo, né. A gente é mais acolhedor, assim, mais braços abertos: "Vem, nem conhece a pessoa, vem aqui almoçar, tem comida, onde come 5 come 6 e tá tudo bem e tal". O espanhol ele é mais reservado. Ele vai pouquinho a pouquinho, ele te conhece, vai vendo suas atitudes, e aí, depois que aí a confiança, né, já vem já desenvolve uma confiança, aí tudo bem, mas é pouquinho a pouquinho, não é de uma vez não. Se você não estivesse morando aí, onde gostaria de morar? Eu moraria na Irlanda. Porque Irlanda eu morei lá 4 anos, eu tive uma experiência incrível, os irlandeses são maravilhosos, fiz bons amigos, eu sei que o clima na Irlanda não é tão bom, mas eu moraria na Irlanda. Quais dicas e alertas você pode dar para quem está sonhando em morar na Espanha? Dicas e alertas. Primeiro, eh, eu buscaria, se eu quero estou saindo do Brasil, eu me programaria para vir morar na Espanha. Eu não aceitaria, promessas, mirabolantes de pessoas ou ofertas muito boas, porque a Espanha ela é uma rota de tráfico de pessoas, tá. Passa muito tráfico de pessoas por aqui, então, assim, eu teria muito cuidado, por exemplo: "Ai, eu vou conseguir um trabalho para você, você vai conseguir, assim, ganhar tanto por hora". Então, eu teria um cuidado, o que eu faria? Contratar uma empresa brasileira que tenha um projeto de intercâmbio. Aí tem muitas faculdades na Espanha que têm parceria com o Brasil,
que envia as pessoas para fazer intercâmbio, ou eu contrataria um intercâmbio que fosse um intercâmbio que a escola se responsabilizasse por mim, para poder vir com segurança, para conhecer, e depois você estando aqui conhecendo, o lugar, aí você pode buscar trabalho, mas o que eu faria era buscar mesmo uma agência, que faz esse processo de intercâmbio, já que, né, a gente não conhece ninguém no país onde a gente vai viver, para poder ter essa segurança, porque eu sou muito desconfiada, tá, Marcele? Eu sou muito, eu sou aquela que, sei lá, eu fui num lugar ali, a pessoa me olhou diferente, eu falo: "Já tá pensando de me roubar e me vender por trás". Eu sou desconfiada. Eu teria um pouco mais de cuidado com relação a isso. Tem muita gente que pensa: "Ah, eu vou conhecer um cara pela internet e vou vir morar na Espanha", essas coisas eu não faria. O que eu faria é vir por mim, por uma empresa, ter ali o meu dinheiro, eu buscar o meu trabalho, confiável, com pessoas de com uma agência, para eu poder ir me movimentando pouco a pouco, para eu poder morar, e teria muito cuidado com promessas, mirabolantes: "Vem, vou te ajudar, vou dar a sua passagem, vem que isso aqui é maravilhoso". Eu teria um pouco mais de cuidado, principalmente para quem pensa: "Ah, eu vou conhecer um rapaz, um gringo dos meus sonhos aí na internet, ele vai mandar a passagem para mim", com essas coisas eu teria um pouco mais de precaução, assim, de cuidado.